Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Retomando aqui as lives agora no mês de março. Essa semana é uma semana extremamente importante e relevante para nós todos como mulheres. E hoje tive a honra de ter o convite aceito pela minha amiga Carla Araújo, ela que é procuradora de justiça, também é a idealizadora do projeto Vamos Mulherar, e daqui a pouquinho ela já vai estar aqui entrando conosco, e vou aproveitar esse momento já para deixar aqui o convite, nosso grupo de acolhimento às vítimas de violência doméstica. Nós temos realizado encontros semanais com todas as vítimas, todos os sábados de 10 ao meio-dia, de forma gratuita, com apoio psicológico. Para aquelas que não têm assistência na sua municipalidade, nós oferecemos também os encontros intimistas com as estagiárias de psicologia, supervisionados pela professora. Então, eu quero aqui deixar esse recadinho logo, que você não está sozinha, você está com uma equipe toda pronta para te ajudar. Então, busque ajuda, nos chame inbox, estamos aqui para tentar te auxiliar a romper com toda forma de violência doméstica. Nossa convidada maravilhosa já chegou, vou aqui adicionar ela, a doutora Carla Araújo. Vou ela para nossa live aqui. E aí a gente já vai começar a tratar. Oi, Carla, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, meu amor. Estou Como aqui é que você baixa. tá? Que saudade, né? Nossos encontros presenciais, agora tudo Ai, sim. online. Hoje eu fui depois de um ano, né, numa cerimônia, no lançamento da Maria da Penha, Ronda Maria da Penha aqui no Rio de Janeiro. Eu vi pessoas, né, que muito bom, com duas máscaras, distanciamento e tudo certinho, né? Mas muito bom ver as pessoas assim. Ai, a gente não aguenta mais essa vida, né? De Fala. lá. Vou virar aqui que é o contrário, né? Sem problema. Amiga, sem mais delongas, eu queria já, para a gente aproveitar nosso time, né, de live aqui, aproveitar para a gente começar logo para falar sobre como funciona o processo de violência doméstica, né? Alguns lugares é vara de violência doméstica, alguns juizados de violência doméstica, enfim. Porque é uma pergunta que eu recebo aqui no canal volta e meia, tenho certeza que você também. O que vai acontecer agora? O que não sei o quê? Então a gente quer falar de uma forma geral, né? O que é, qual é o procedimento, como é que funciona. Então, mas antes da gente começar, literalmente, eu quero agradecer por você aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. É sempre uma honra ter você, a sua amizade é um presente para mim, e tô morrendo de saudade de verdade. Ai, ai. Enfim, amiga, pode ficar à vontade, pode começar falando, e aí eu vou soltando algumas perguntas para a gente ir pontuando algumas questões, então fiquem super à vontade, o canal é nosso, estamos juntas aí. Obrigada, Marília. Eu que agradeço pelo convite nessa semana que é tão importante, a Semana da Mulher, né? Uma semana que a gente tem que celebrar conquistas, mas também tem que refletir sobre os desafios que a mulher ainda enfrenta na sociedade. Uma sociedade machista. Ih, Mulher Maravilha, tá vendo aí? Uma sociedade machista que a gente ainda vive, né? Mas que a gente tem que se superar isso, né? A gente tem que ser a Mulher Maravilha todos os dias, né? Aquela mulher que Infelizmente, trabalha, né? que arruma a casa, que cuida dos filhos, numa dupla, numa tripla jornada de trabalho, né? Aqui eu me lembrei agora, nesse momento, das mulheres que cuidam. Nessa pandemia foi muito grande o número de mulheres que pararam de trabalhar, que ou não aceitaram empregos para poder ficarem cuidando dos filhos, dos idosos, da família. Então, as cuidadoras, né? E quem cuida dessas mulheres? É muito importante a gente lembrar disso nessa semana tão importante que é a Semana da Mulher, nesse mês todo, né? Mas estou fechando aqui com chave de ouro com você essa semana, que foi intensa, né? Muito obrigada pelo convite. Bom, vou me apresentar. Eu sou Carla Araújo, sou procuradora de justiça. Trabalhei alguns anos no juizado de violência doméstica. Agora, Marília, não sei se você chegou a ver, mas eu estou na coordenação do CAU, Violência Doméstica. Agora a gente tem um centro de apoio operacional de violência doméstica e eu estou coordenando. Você tem um convite, fiquei muito feliz com esse convite.
Pra gente fazer Mais do várias... que merecido! Parabéns. Gente, olha, essa semana foi especial demais pra Carla. Ganhou, recebeu medalha na LERJ, muito merecido, porque vem trabalhando lindamente. É um orgulho para a nossa militância toda ter alguém como você e ter você aqui na nossa live. Muito Ai, obrigada mesmo. imagina, Parabéns, eu que porque agradeço. você é muito especial. Foi mesmo, essa semana foi muito boa. Mas então, né, vamos ao nosso tema daqui, né? Como começa, né? A mulher sofre violência, e lembrando, né, não é o tema daqui, mas pode ser uma violência psicológica, pode ser um xingamento, uma violência sexual, pode ser um tapa, enfim, sofre violência. O que que acontece? O primeiro passo para essa mulher, antes de chegar no juizado, ela ir numa delegacia. Eu sempre aconselho que se tiver uma delegacia especializada de atendimento a uma mulher, uma DEAN, ela vai nessa DEAN. Por quê? Lá tem policiais que são capacitados, trabalham só com isso e podem dar um atendimento melhor para essa mulher. Muitas delegacias especializadas, tem brinquedotecas, a gente tem a Michelle Pin, né, que está fazendo uma live assim, no mesmo horário que a gente, mas que forneceu brinquedos para a brinquedoteca aqui da DEAN, do centro do Rio de Janeiro. Enfim, então, nas delegacias especializadas, o atendimento, né? Não que nas outras não sejam, mas é o melhor atendimento porque é especializado para isso. Mas eu não tenho uma delegacia perto da minha casa, uma DEAN. Posso ir numa delegacia de bairro? Uma que tenha? Pode. Qualquer delegacia de polícia, ela é obrigada a registrar uma ocorrência, a iniciar uma investigação. Então, quando você vai numa delegacia, você começa ali, dá o primeiro passo lá na frente para a gente ter a solução daquele conflito, né? Daquela agressão. Então, o primeiro passo é ir na delegacia, né? Eu sempre incentivo a mulher a denunciar, a ir na delegacia, a registrar a ocorrência, não ter medo da delegacia. A delegacia é como se fosse uma repartição pública, é um escritório, né? Ontem eu estava fazendo uma live, Marília, com a Débora, a delegada, né? E eu falei para ela, Sim. muitas vezes, no inconsciente da pessoa, tem aquela imagem de delegacia meio porão, uma coisa meio escura, sombria. Não é nada mais é que um escritório, tudo claro, pessoas trabalhando, servidores públicos trabalhando. Ainda mais uma delegacia especializada em atendimento à mulher, que não vai ter aquele roubo, aquele outros crimes que pessoas que estão sendo presas. Então, é um ambiente mais acolhedor para a mulher. Mas, se não for o caso, vai em outra delegacia. Então, o primeiro passo é ir na delegacia. A mulher precisa ter, se tiver, né, algum documento de identidade, pode ser que tenha sido subtraído dela, rasgado, depois ela vai fornecer, vai tirar a segunda via para poder fornecer isso, mas um documento de identidade e ela vai contar o que aconteceu. É isso. Quando a gente fala em registrar a ocorrência, nada mais é do que a mulher ir numa delegacia e contar para o detetive o que aconteceu. Coisas do tipo, eu ontem estava numa discussão e ele pegou meu aparelho de telefone celular, quebrou o meu aparelho de telefone celular, eu estava em casa, a minha vizinha viu, depois disso ele me empurrou contra a parede e eu bati a cabeça. É isso, não é mais nada além do que isso. Não precisa se preocupar com crime, com o que vai estar no registro de ocorrência, não. A mulher vai contar a sua história. E aí, com base nessa história que a mulher conta, vai ser feito um registro, né? Vai ser um registro dos fatos, né? O policial vai colocar lá que a mulher disse isso, aonde foi, que horas. E se a mulher que está indo na delegacia, ela tiver informações, né, sobre todas as informações sobre o agressor, ela deve levar. Então, endereços. Quando eu falo endereços, a gente fala em violência doméstica, normalmente o agressor mora junto com a mulher. Mas às vezes tem o endereço da mãe dele, um endereço de trabalho. Levar Instagram, Facebook, as redes sociais são muito importantes, porque através das redes sociais, a delegada, né, os policiais conseguem ali, às vezes, descobrir provas, o paradeiro, entrar em contato com o agressor. Então, e-mail, todas as informações que você tiver do agressor, você vai levar para a delegacia. E também as suas informações, porque você precisa ser achada depois. Se tiver que fazer uma nova oitiva sua, se você solicitar uma medida protetiva, e as medidas protetivas podem ser solicitadas na delegacia ou em outro local, como um centro de atendimento à mulher, no CIAM, pode ser aqui no Rio, no CIAM, que é de todo o estado, que falando como se a gente estivesse aqui no Rio de Janeiro, né? Pressupondo isso. Se não, tem caso da mulher brasileira, vai ter um centro de referência na sua cidade.
Mas então, a medida protetiva pode ser lá, mas pode ser na delegacia. Então, se foi deferido, você tem que saber, você é mulher. Então, você tem que dar também o seu endereço, onde você pode ser contactada, seu telefone, o telefone de uma amiga, da mãe, enfim, todas as informações têm que estar nesse registro de ocorrência. Feito esse registro de ocorrência, vai ser iniciada a investigação. Então, testemunhas vão ser ouvidas, se tiver testemunhas. A mulher vai ser encaminhada para fazer um exame de corpo de delito. O que é esse exame de corpo de delito? É um médico ou médica que vai olhar a mulher e vai ver, ela está, por exemplo, com uma lesão aqui no rosto, está vermelha, já está roxa, tem um corte, aqui no braço tem unhadas. Ele vai dizer quais são as lesões que você tem. Então, é como se fosse um exame médico. E ele vai descrevendo. Quando é possível, ele até pode, ou você pode também, tirar fotos das agressões. Eu não vou na delegacia hoje, eu só posso ir na semana que vem. Então, o que você pode fazer? Tirar foto dessas lesões, que isso vai ajudar depois, os teus ferimentos, mostrar o teu ferimento para uma outra pessoa, que vai poder depois... eu vi que ela estava com um galo na cabeça, eu vi que ela estava com um arranhão aqui no braço. Então, você mostra para outras pessoas, você tira a foto. Mas, então, eu dizia, então, o exame de corpo de delito que as mulheres têm que fazer nos crimes que deixam marcas, né? É o olho roxo, é o braço quebrado, são as unhadas, os arranhões, os hematomas. Todos esses crimes que deixam marcas no rosto, né? Muitas vezes aqui no seio, nos braços, porque a mulher vai se defendendo, vai se escondendo. Então, esses crimes que deixam essas marcas no corpo, é necessário que um médico veja veja o seu corpo. E aí ele vai descrever. É isso, nada mais é do que isso. Então, isso vai ser feito durante a investigação. O agressor, ele também é chamado para ir na delegacia, para ele contar o que aconteceu. Ele pode negar tudo. Pode, é direito dele. Ele pode ficar calado, ele pode negar tudo. Isso não quer dizer, e aí é um incentivo para você, que vai ser a sua palavra contra dele e que então não vai dar em nada. Não, não é assim que funciona. A palavra da mulher, ela tem muito peso, ela tem muita importância nos crimes de violência doméstica e nos crimes sexuais. Por quê? Vamos dar um exemplo para vocês. Vocês estão num ponto de ônibus, alguém passa, leva a bolsa correndo, chega com uma arma e fala, é um assalto. Vai ter ali, às vezes, o ônibus que está chegando, o motorista de táxi, o rapaz do bar, a moça que vende doce. Tem testemunhas num crime de assalto que acontece durante o dia, por exemplo, até durante a noite. Mas um crime sexual e um crime de violência doméstica é aquele que acontece longe dos olhos das testemunhas. Então, se a gente não acreditar na mulher, muitas vezes a gente não vai ter prova nenhuma. Então, por isso é que assim, a palavra da mulher, ela tem importância. E a mulher, como eu disse, pode juntar outros meios de prova, né? Alguém que ouve os gritos ou que a vê machucada, alguém que ouve ameaça. Ela pode mostrar, printar as coisas do celular, do e-mail. Se foi uma ofensa por Facebook, ela pode ir lá imprimir também aquele Facebook. Então, ela pode juntar também outros meios. Mas então vai ser feita essa investigação. E depois, o Ministério Público, o promotor de justiça, que é do Ministério Público, assim como eu, ele vai fazer uma denúncia, que é o início da ação penal. Então, no juizado mesmo de violência doméstica, começa depois dessa investigação. É uma segunda etapa. Por quê? Porque precisa de elementos. A gente precisa saber algumas informações que são muito importantes para começar o processo. Que informações são essas? Quando ocorreu? Onde ocorreu? E essas são informações que você não precisa se preocupar. Eu não sei muito bem quando foi, mas eu sei que foi no carnaval. Eu sei que foi entre o Ano Novo e o carnaval. Tá ótimo. Ou então eu sei que foi na semana entre Natal e Ano Novo. Foi depois do Dia das Crianças. Então, assim, uma ideia próxima. Ou então, assim, olha, eu não sei quando foi, mas foi durante a pandemia do ano passado. Isso eu sei dizer. Também é uma informação, mas algum momento do tempo, né? Alguma data especial que você se lembra. Foi perto do meu aniversário, foi perto do aniversário do meu filho, da minha mãe, que aí a gente consegue localizar no tempo. Isso é importante. Não dá para dizer assim, eu sofri uma agressão no passado. Quando? Não dá para ser assim. A gente tem que botar aí algum tempo, porque senão, depois de muito tempo, a pessoa também não pode ser processada. Então, essa investigação vai ser para dizer quando, onde é muito importante. Por que o onde é muito importante? Para saber qual é o juizado. Vai ser daqui do Rio, vai ser de Niterói, ali perto da Marília, vai ser de São Paulo.
Então, esse quando, como a forma ocorreu, foi a primeira vez? Já ocorreram outras vezes? Então, tudo isso vai ser investigado, né, durante o inquérito policial, vai ser investigado na delegacia. E, às vezes, né, é bom também que se diga que isso não ocorre em uma semana. Se você registrar a ocorrência hoje, semana que vem não tem processo, porque existe uma série de prazos. E eu gosto muito de cientificar a mulher sobre isso, senão ela fica muito frustrada. Ela acha que vai na delegacia agora, em março, abril, está tendo uma audiência, e em maio, mais tardar em junho, vai ter uma sentença decidindo sobre esse caso e o agressor está condenado. Não, a justiça ela é lenta, ela tem uma série de prazos que ela tem que obedecer. Então, essa investigação, ela demora tempo. Eu estou vendo aqui, tem gente que já falou assim, estou há 9 meses, 6 meses. Isso acontece, né? Ainda mais assim, nesse momento não é uma desculpa, não é uma justificativa, mas é uma realidade. A gente está em época de restrições sanitárias. Então, se um policial de uma delegacia, ele pega a Covid e espalha para todos os outros, eu vou ter que não fechar essa delegacia, mas eu vou ter que pegar um policial de uma outra delegacia. Então, isso acontece, né? E agora, realmente, a gente está num período excepcional para tudo de funcionamento. Mas, realmente, demora. E eu tenho que concordar com vocês, isso é muito frustrante, isso é muito angustiante. Mas se a mulher já souber que demora, ela não fica aquela expectativa de que vai resolver logo, porque não resolve. Então, assim, fim da investigação, quando o promotor de justiça ele vai iniciar o processo, a vítima pode iniciar o processo só em poucos casos. Por quê? Porque aqui no nosso sistema não é a vítima que vai acusar, que vai começar o processo. Aqui no nosso sistema do Brasil é o promotor de justiça que faz a acusação. Então, ele vai fazer essa denúncia, vai colocar as testemunhas, vai colocar as provas, vai contar o que aconteceu. Na verdade, quando a gente fala nessa denúncia, nesse início da ação penal, nada mais é do que colocar e falar assim, olha, juiz, aconteceu esse crime de violência doméstica. Essa mulher aqui levou um tapa e um soco do marido. E isso constitui o crime tal. Resumidamente, é isso que é uma denúncia. Contar a história. E depois que começa esse processo, e aí a gente já está nos juizados de violência doméstica, né? Existem alguns locais, né? Aqui no Rio de Janeiro tem vários juizados de violência doméstica, Niterói tem, então tem vários, Itaboraí tem Campos tem vários lugares que tem. Outros lugares não tem. Então vai ser uma vara criminal que cuida de tudo do crime. Então ela vai cuidar do júri, quando existe um feminicídio, ela vai cuidar do furto, ela vai cuidar da briga de vizinho e também da violência doméstica. Então, depende muito do fluxo, da quantidade. Cidades grandes costumam ter um juizado de violência doméstica. Mas se é no juizado de violência doméstica, se é numa vara criminal, a gente sempre vai ter um juiz que vai ali julgar o processo, vai comandar o processo, né? Ele que vai dirigindo o processo. Faz isso, faz aquilo, está na hora da defesa falar, está na hora do promotor falar, da mulher falar. Então, o juiz ele fica ali, né, organizando, né, orquestrando o processo. A gente tem o promotor, que está sempre junto ali, fazendo a acusação. A gente tem o agressor, que tem direito de defesa. Ai, Carla, mas ele tem direito de defesa? Tem. No nosso sistema, todos os acusados de um crime, eles têm direito a ter um advogado. E se não tiver dinheiro, vai ser defendido pela defensoria. Então, todo mundo tem que ter defesa. Por pior que seja o crime, mas tem que ter uma defesa ali, um advogado ou um defensor público defendendo ele. Então, voltando, a gente tem um juiz, a gente tem um promotor e a gente tem o acusado, né, o agressor com seu advogado. Só que uma peculiaridade, né, uma diferença que tem nos juizados de violência doméstica, né, na vara criminal também, né, quando a gente lida, né, com a Lei Maria da Penha, é que essa lei garante para a mulher que ela também tenha uma assistência judiciária. Então, ela pode ter ali o seu advogado, ela pode ter, se não tiver advogado, se não tiver dinheiro, ela ser orientada pela defensoria. Isso é uma forma que a lei deu para garantir a mulher, né, um mínimo ali, para ela saber o que está acontecendo. Quando a gente chega, e essa é a intenção exatamente dessa live, Marília foi muito assim inspirada quando chamou para a gente falar sobre isso, é porque a mulher chega no fórum e não sabe o que está acontecendo. E eu estou tentando usar com vocês a linguagem mais coloquial possível, mais fácil. Mas
às vezes, durante uma audiência, né, o juridiquês, né, aqueles termos jurídicos, igual a médico, quando dá para falar de termos de medicina, a gente não entende nada, né? Eu estou fazendo um curso de psicanálise e violência doméstica, que os psicanalistas também, eles começam a falar umas coisas de ego, superego, simbólico, imaginário, e a gente não entende, né? Então é isso, né? Então, às vezes, a mulher, a gente está falando aqueles termos jurídicos todos que pra gente é o nosso dia a dia. A mulher não entende. Então é importante, né, que ela tenha ou um advogado ou a defensoria pública conversar com ela, olha, está acontecendo isso. Olha, vai acontecer isso daqui para frente. E uma garantia que eu quero informar para vocês é que a mulher, na sala de audiência, quando ela vai para o juizado de violência doméstica, ela não precisa falar na frente do agressor. Ela não precisa estar no mesmo recinto do agressor. Como é que vai funcionar? Então, vamos lá. O processo já começou, o promotor já fez a acusação, a defesa, né, do agressor já se manifestou, ele já foi chamado, aí marcou a audiência, né? A audiência é o grande dia, né? É o dia que todos são chamados para ir no fórum, para cada um dar a sua versão, falar o que aconteceu. Então, a mulher ela vai receber em casa uma intimação. É um papel do juiz que fala, olha, está marcada a sua audiência, por exemplo, para dia 26 de março, uma sexta-feira, às 13 horas. Então, ela sabe que ela tem que comer, tem que ir mesmo, né? E sabendo, não precisa ter medo. Sabe que lá no fórum, ela não vai falar na frente do agressor. Ela tem direito de falar, ela, o juiz, o promotor, né? E o advogado sempre. Não dá para excluir essas pessoas. Mas o agressor fica num lugar separado, sem contato. Aqui no Fórum Central, a gente tem um caminho para as vítimas e outro caminho para o agressor. Então, eles nem no corredor, eles se cruzam. Nem todos os fóruns menores não têm esses caminhos separados. Nesse caso, eu costumo sempre sugerir para as vítimas chegarem bem antes, né, no fórum, já ir no cartório, conversar com o servidor lá, olha, não quero ter contato com o abusador, vou ter urgência agora, justamente para não evitar o contato, porque ele já coloca você em algum lugar para que quando aconteça a audiência, vocês não fiquem um olhando para a cara do outro no corredor aguardando, ou depois na sala de audiência um na frente do outro. Então, acho que a gente pode pensar nesse mecanismo de uma forma de proteger também a vítima enfim, ser menos dolorido possível, né? Exatamente, né? E em muitos fóruns tem uma salinha para a vítima ficar, uma sala para as testemunhas aguardarem, até de outros crimes mesmo. Então, você chegar cedo, Marília lembrou muito bem, chega, está marcado para uma hora, chega meio-dia, é chato ficar esperando. Mas aí você evita de ficar encontrando com qualquer pessoa no corredor, na porta do fórum, você vai logo, fica esperando na salinha, espera a audiência. Então, mas chegou no dia da audiência, o que é essa audiência? É um momento para que o juiz ele ouça as histórias, né? Ele vai ouvir o que você tem para falar, o que o policial, às vezes, que te socorreu tem para falar, o que uma vizinha sua, uma amiga, ou às vezes um parente, alguém que fale alguma coisa, que tenha presenciado, que sabe que você sofreu, um médico, enfim, alguém que veja ali, essas pessoas vão ser ouvidas. E depois de todo mundo ser ouvido, a gente vai ouvir o réu. Ele é o último a falar, o agressor é o último para falar. Se ele quiser, ele pode ficar em silêncio, ele não precisa falar nada. E também se ele começar a inventar um monte de coisas, também não tem o menor problema, né? Aqui a gente não tem, como nos filmes que a gente vê americano, o crime de perjúrio, né? Que é a pessoa falar uma coisa que não é verdade. Então aqui ele quer falar, deixa ele falar o que ele quiser. Né? E muitas vezes a gente sabe que ele vai dizer que a mulher é louca, que inventou tudo, que não foi nada assim. Não tem o menor problema. Algumas vezes eles ficam em silêncio, também não querem falar. E algumas vezes eles contam o que aconteceu. Algumas vezes confessam. Realmente eu bati. E aí conta lá a história por que bateu e qual foi as circunstâncias. Então, cada um vai dar a sua versão. Quando a mulher senta para fazer a audiência, né? Sentou lá na sala de audiência. Ela vai contar o que aconteceu. E aí é bom ela contextualizar, ela falar, olha, eu tô nesse relacionamento há 5 anos que eu sofro agressões de todos os tipos. Então ela dá uma contextualizada no que aconteceu. Eu tenho filho com ele, não tenho filho com ele, já voltei, já separei. Fala lá, e aí ela vai ser perguntada sobre o fato. Olha, mas esse fato que você contou a história na delegacia, que fato? Você não foi na delegacia contar uma história de que
ele tinha te dado um tapa e te quebrado seu celular. Foi esse exemplo que eu dei, né? Quebrou o celular, deu um tapa e empurrou contra a parede. É essa história que você vai ser perguntada. Foi quando isso? Aonde que foi? Me conta essa história direito. Você ficou machucada? Alguém viu? O que que ele disse, né? Porque às vezes junto com essa agressão física tem às vezes uma ameaça. Ah, ele disse que ia me matar, ele me proibiu de procurar a polícia. Então tudo isso você vai contar. Pode ser que ou o promotor ou o advogado tenha alguma dúvida, que ele esclarecer algum ponto. E aí ele vai fazer perguntas para você. Mas o importante, a mulher ela não é obrigada a responder nada que vá prejudicá-la. Como, por exemplo, às vezes existem situações que a mulher ela teve uma discussão com o marido, ele vai e registra uma ocorrência contra ela. E depois ele tem uma agressão e agressões recíprocas. Aí se pergunta, o advogado às vezes aproveita, né, que está ali na audiência para poder fazer prova contra a vítima, de todos os tipos, inclusive prova para o juízo de família. Então, por exemplo, né, exemplos que me vêm aqui à cabeça. É verdade que você bebeu uma cerveja quando estava cuidando dos seus filhos no domingo? Como se uma mulher não pudesse beber uma cerveja num domingo cuidando dos filhos. É verdade que você já traiu seu marido? É verdade que, sei lá, você já passou uma noite fora de casa com as suas amigas? Então, ele sai perguntando umas coisas que não tem nada a ver com o fato, que servem para desmoralizar a mulher. Não sei se vocês lembram daquela modelo que foi massacrada durante a audiência, né? Qual era o nome dela mesmo, Marília? Ferrer, né? O sobrenome dela? É, Mari Ferrer, exatamente, né? É. E eu lembro que o advogado, acho que perguntava, né? Você tirou foto com o dedo na boca, tirou foto de perna aberta, falando lá essas coisas, né? Isso não tem nada a ver com a situação que ocorreu. Então, a vítima, ela não precisa falar essas coisas. Ela pode simplesmente não responder. Ela não é obrigada a responder se ela teve outros namorados, quantos homens ela já tem, se ela traiu ou se não traiu aquele seu parceiro, se ela bebe. Ela não é obrigada a responder nada disso. Ela foi lá para falar sobre o fato, sobre aquele relacionamento abusivo que ela vive. E aí ela vai ser ouvida. Depois que a mulher... E se a mulher faltar? Vai ser marcada uma outra data. E por que a mulher pode faltar? Ela pode ficar doente, pode ter tido um problema de transportes na cidade, às vezes uma chuva, aqui no Rio de Janeiro, acho que em Niterói também, às vezes tem uma chuva que alaga tudo. Enfim, pode ter acontecido alguma coisa. Então, se não puder, vai ser marcada uma nova data. Não quer dizer que você não vai mais poder falar. Quando marcar essa nova data, então você vai lá. Mas depois, então, que É a mulher... importante justificar isso no cartório. É importante justificar no cartório, né? Não, não deu, vai remarcar mesmo. Não, vai lá no cartório, explica o que aconteceu, junta a foto do jornal, junta lá o atestado médico, enfim, mas não deixa morrer, não. Não deixa para lá, não. Você tem que mostrar sempre interesse, né? Que você tá. Por isso que é importante dar os seus telefones, endereços. Então, depois que a vítima é ouvida, a gente vai ouvir as testemunhas. Que testemunhas são essas? Como eu disse, às vezes é um policial que te socorreu, às vezes é um policial da patrulha Maria da Penha, pode ser um guarda municipal. Hoje a gente lançou aqui no Rio de Janeiro, né, a Ronda Municipal, a Ronda Maria da Penha. Pode ser um guarda municipal, pode ser uma amiga, uma vizinha que costuma ouvir a gritaria dentro de casa, pode ser o porteiro que você pediu ajuda. A gente tem a campanha, né, do sinal vermelho, fazer um X na mão. Pode ser também uma pessoa que tenha te visto com um X vermelho na mão. Enfim, alguma pessoa que você tenha indicado como testemunha ou que na investigação, aquela que ocorreu lá na delegacia, o delegado tenha descoberto e tenha indicado essa testemunha. Então, as pessoas vão ser ouvidas. Depois que essas testemunhas são ouvidas, e elas podem ser indicadas tanto pela acusação, a vítima pode falar para o promotor, como também pelo agressor. O agressor também pode chegar. Muitas vítimas ficam chateadas com isso, mas é bom que elas saibam que isso acontece. Dele levar ali uma pessoa para dizer, olha, ele é muito bom marido, ele é muito legal, ele nunca fez nada. Ou leva um colega de trabalho para dizer, esse cara é muito boa praça, todo mundo gosta dele no trabalho. Ele pode levar, mas isso não tem nenhuma relevância para o fato. Porque esse colega de trabalho, esse amigo que fica lá jogando futebol com ele, não estava dentro de casa, não sabe o que aconteceu.
Mas ele quer levar. Então ele leva. Não Até tem porque problema. normalmente fora de casa eles são gente boa, mas dentro de casa sai batendo na mulher, ou xinga, humilha. É muito importante o que você está colocando, Carlos, porque as pessoas acham, ah, mas fulano disse isso. Mas deixa ele falar, porque se ele não falar, ele vai dizer que foi cerceado o direito de defesa, ou seja, ele foi impedido de se defender. Aí anula tudo. Então, se ele quer falar, quer deixar as testemunhas falarem o que ele quiser, deixa ele falar. Mas o juiz vai levar em consideração aquilo que é realmente importante. Porque o juiz sabe que lá fora ele é de uma forma, em casa ele é de outra. Então, assim, o medo que o que eu tenho recebido, Carla, de pessoas depois da Mariana Ferrer que estão com pavor das audiências, assim, chega a ser estarrecedor. Aquilo não é uma regra absoluta de forma de tratamento, né? Então, assim, a gente está tentando aqui falar com vocês para desmistificar e também romper um pouco desse medo. A gente não vai falar também que a audiência vai ser perfeita, porque, infelizmente, vão tentar sujar sua imagem, etc. Mas ali você não é acusada. Ali você é autora, então não precisa ter medo. Pode continuar, amiga. Desculpa. Não, imagina, pode interromper quando quiser, só eu fico falando aqui sozinha, né? Então essa presença de pessoas que o agressor leva na sala de audiência para falarem bem dele, isso é muito normal, né? A Rosângela, que beijo, Rosângela do Cian, Chiquinha Gonzaga, né? Preparar as mulheres para a audiência é muito importante. Sim, para elas é exatamente isso que Marília teve, assim, essa ideia nessa semana para a gente falar sobre isso. O que a mulher ela vai encontrar na sala de audiência. Então, assim, é normal. E a mulher também é normal que ela fique chateada de ver ali o vizinho, o amigo, o porteiro, o chefe, todo mundo para falar que o agressor é um cara legal. E também a mulher tem que saber que essas pessoas elas não estão mentindo, né? É muito importante o que a Marília disse, né? O agressor ele é violento dentro de casa, ele é violento com aquela mulher. Mas lá para o futebol, ele é um cara bacana. E é isso que essa pessoa está lá para dizer. Isso não faz a menor diferença, mas a menor diferença em relação ao julgamento do processo, né? Para o juiz decidir se vai condenar, se vai absolver, se vai manter preso, se vai soltar, se vai conceder uma medida protetiva, isso é absolutamente indiferente, mas é direito dele. Então, se ele quiser levar, ele pode levar até 8 testemunhas. Se ele quiser levar 8 pessoas, a mãe dele, né? Tem muito agressor que leva a mãe. O que a mãe vai falar do próprio filho? Meu filho é maravilhoso. É isso. Anjo. Eu amo, ele é um ótimo filho para mim. Às vezes, coitada, nem é. Mas ele é mãe, ela vai dizer assim, ele é maravilhoso para mim. A gente fica até com pena, porque mãe é mãe, sente realmente aquilo, né? Fica conduída com a situação de mãe de uma forma geral. Mas aí, assim, vai impedir da mãe falar? Não, a mãe quer falar, fala. Né? Então é bom que vocês saibam disso. Então, na sala de audiência, as testemunhas, a gente vai ouvir as testemunhas ali que o promotor indicou, né? Ouvindo a vítima falou assim: olha, minha vizinha sabe de tudo. Então vamos ouvir essa vizinha. A gente vai ouvir a enfermeira, às vezes, que te socorreu, a técnica de enfermagem que te socorreu e você toda machucada. Ótima pessoa para ouvir sobre os fatos. É importante sempre a mulher ter em mente que é importante ela chamar pessoas, né, que saibam do fato. Ou então também, né, Marília, é importante falar assim, quando a mulher sofre muita violência emocional, né, a violência psicológica, a violência dos xingamentos também, e aí ela fica em depressão, ou transtorno pós-traumático, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Então, pessoas que possam narrar esse adoecimento emocional também é muito importante, né, para ela levar como testemunho. Então, assim, são essas todas as pessoas, né, que são ouvidas durante a audiência. Se faltar alguém justificado, a gente marca para uma outra data. Que também não é se a audiência foi hoje, na sexta-feira, e as pessoas faltarem, não vai marcar para segunda. Também ali a gente tem 3 semanas, às vezes um mês e pouco, para dar tempo, né, de fazer todos os atos daquela audiência. Então, essa é a prova das pessoas, de ouvir as pessoas. Marília ia falar alguma coisa, né? Quer falar? Não, eu ia falar sobre os filhos, né? Que muita gente me pergunta, ah, mas meu filho viu tudo, pode levar? Aí pergunto qual a idade, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre. Porque no final das contas, quem mais vê tudo, infelizmente, são os filhos, que acabam sendo testemunhas diretas e vítimas diretas também daquele relacionamento abusivo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ninguém nunca fala nada, os vizinhos estão com medo. Mas meu filho diz que vai. Pode ir, doutora.
Queria jogar essa bola para ti. Poder ir pode, né? Mas é muito constrangimento, né, para um filho, né? Ele falar o que aconteceu, né? Ele pode falar ali na ausência também do agressor. Aliás, todas as testemunhas, a vizinha que está com medo, o porteiro que está com medo, a síndica do prédio, a sua amiga, a irmã, podem falar na ausência do agressor sempre. Mas, assim, o filho, eu tenho muito cuidado, né? Eu já ouvi muitos filhos, né? Normalmente adolescentes, que vão contar ali o que aconteceu. Às vezes a gente tem que ouvir a criança, né? Às vezes, quando a gente fala aqui de violência doméstica, às vezes a violência doméstica é contra a filha, a enteada, a sobrinha, a irmã, e aí a vítima é a criança. A gente vai ouvi-la, né? A gente tem um depoimento especial, que é uma forma até importante da gente falar aqui, de ouvir essa criança com um psicólogo. E aí é completamente diferente do que eu estou falando com vocês. A criança vai ficar numa sala com um psicólogo e através de um ponto eletrônico, né, aquelas coisas de meio de segurança, de filme, né, o juiz faz a pergunta para a pessoa, então usa às vezes o telefone mesmo e fala, olha, psicóloga, eu quero saber isso agora. E a psicóloga que vai falar com a criança da melhor forma possível, para que a criança não fique constrangida, não fique traumatizada com isso. Então, as crianças, né, adolescentes, são ouvidas através desse depoimento especial, para não serem traumatizadas, né, de novo, vitimizadas, né, com essa situação da audiência em si ou das perguntas. E aí, ouvido todas essas pessoas, né, também nessa audiência, alguém perguntou aqui, e as mensagens? Aí são os documentos, você vai imprimir, você pode juntar todos os documentos, não existe uma restrição para juntar documento no processo. Então, o que são todos os documentos? Pode ser, por exemplo, se a gente estiver falando de uma violência patrimonial, de dinheiro, pode ser extrato de conta, de cartão de crédito, pode ser escrituras que ele tem de compra e venda, de promessa de compra e venda. Pode ser fotografias das mais diversas que você tiver, mostrando agressões de agora, de antes, pode juntar no processo. Pode juntar os prints de computador, né? Aí entra print de Facebook, de Instagram, site. Aí ele pegou uma foto minha que eu mandei para ele e botou, às vezes, num site pornográfico. Podem ser essas mensagens. WhatsApp também, mensagens de WhatsApp. Eu lembro uma vez, Marília, que fiz uma audiência que eu achei assim, muito perspicaz da mulher, né? Ela estava falando, dentre outras coisas, que ela não tinha tranquilidade, né? Que o agressor perturbava o sossego dela. E perturbava como? Ligando para ela o tempo todo. Ele me liga o tempo todo, ele fala, eu não consigo fazer nada dentro de casa porque ele está me ligando, o telefone não para de tocar. E aí causou muita desconfiança no advogado. Não, ele não liga, o agressor logo, mesmo sem poder se manifestar, fez caras e bocas, é um absurdo, ela está inventando. Aí ela pegou um papelzinho, né, e juntou assim no processo ela tinha printado as ligações perdidas no telefone. E aí tinha algo assim, em uma hora tinham 30 ligações perdidas. Aí tinha uma ligação, por exemplo, 9 horas, 9:02, 9:06, 9:10, 9:15, 9... Estava claro que aquela mulher, ela estava sem sossego, porque aquele homem ligava o tempo todo para ela. Então, assim, a sacada que ela teve, né, de printar, de levar o papel das ligações perdidas, e aí não tem como ele falar nada, porque era a ligação perdida no telefone dele. Então, foi só chegar para ele e falar assim, esse número aqui, 99, não sei o que, é seu? Não tem mais nada que falar. Né? E depois ele foi contar a história que quis contar. Mas aí, como eu disse para vocês, o agressor ele pode contar a história que ele quiser. Né? Foi porque eu estava preocupado, porque eu queria socorrê-la, porque... Não importa, né? Mas ela conseguiu provar através de um documento ali que ela estava realmente sendo perturbada. Outra coisa que também pode se juntar no processo, embora ninguém tenha perguntado, são gravações de áudio, de vídeo. Então, de vez em quando aparece na televisão, a gente teve um caso que ficou muito famoso, da atriz Cristiane Machado, que está engajada agora com o combate à violência doméstica, ela filmou através de um telefone e filmou as agressões, ou botar câmeras, mas é uma coisa mais sofisticada, né? Botar câmeras assim dentro de casa, circuito interno, mas o telefone. Mas eu não tenho memória no telefone, eu não sei como é que eu vou gravar tanto tempo, né? Então grava só o áudio, né? Aí você vai ouvir as ofensas, a gritaria, ele falando, o barulho. Isso também é um tipo de prova. Então, assim, tudo que você puder juntar, você carrega, dá para o seu advogado, dá para a Defensoria Pública, você, mulher, e vai juntar durante o processo.
Agora, é bom que você saiba que ele também pode juntar o que ele quiser. Então, se ele quiser juntar, e às vezes junta carteira de trabalho, declaração de amigo, do mesmo jeito que ele leva a mãe para falar bem dele, ele pode juntar lá um documento de um amigo dizendo que é bom. Então, que ele não. Eu já vi assim, documentos juntados assim, ele nunca falta ao trabalho. Tá. E daí? O que isso tem a E o ver com o pico, né? processo? Aí, mas ele é muito pontual. Ele bota aquela folha de ponto que ele realmente entrou 8 horas da manhã todos os dias. O horário britânico, né? Como se a pessoa chegasse todo dia 8 horas também, né? E como, E o sabe? que É umas coisas que não tem nada a ver. Ou então assim, ele paga o colégio dos filhos, aí junta os comprovantes, os recibos da escola. Tá, mais que uma obrigação. obrigação. E não tem nada a ver com a violência. Então, assim, ele pode juntar. Tem gente que junta 100 documentos. Tanto que a mulher pode juntar, né? O promotor, através, pode juntar. Exatamente, Paulo. Chega a ser infantil umas coisas que se juntam. Mas a pessoa é livre, pode juntar tudo. O que não pode é o juiz chegar e falar assim, olha, você não pode juntar essa sua folha de ponto. Porque depois ele vai dizer, olha, eu quis produzir uma prova, o juiz não deixou, então esse processo vai ser anulado. Então é por isso que o juiz vai aceitando, junto o que quiser, o promotor também nem se fala nada, quer juntar, junta. Mas depois que a gente escolher todas as provas, ouvir todas as pessoas, o processo ele vai caminhando para o final. E aí a acusação vai falar, né, ou oralmente, ou por escrito, vai fazer uma análise. Olha, a acusação foi essa, a gente tem essa prova, a vítima disse isso, juntou aquele laudo que eu falei do médico que te examinou quando você estava machucada, que também comprova, tem esse documento impresso. Então, o promotor fala assim, pode ser o contrário, mas digamos nesse caso, eu realmente acho que aconteceu esse fato. Depois disso, a defesa vai falar. E vai falar também o que ela quiser. Ela pode ter várias teses de defesa. Pode ter teses relativas ao fato que não foi ele, que foi a mulher que provocou. Como pode ser assim, olha, esse crime não é típico. Aí começa teses jurídicas que não importa aqui pra gente. Mas o que é importante é, as duas partes vão falar. E aí vai para o juiz, que é o finalzinho do processo. E o juiz vai decidir. E quais são as decisões possíveis que o juiz tem? Numa primeira hipótese, ele pode resolver, ele decidir, ele vai se convencer que realmente aconteceu aquele crime. E foi conforme o promotor estava dizendo. E o que o promotor disse lá no nosso exemplo aqui? Que o sujeito quebrou o telefone dela, deu um tapa e empurrou ela contra a parede. O juiz se convence. Não, isso realmente aconteceu. E aí condena o agressor. Uma outra hipótese é o juiz se convencer de uma parte. Aí eu acho que ele realmente quebrou o celular dela, mas eu não fiquei convencido de que ele tenha empurrado ela contra a parede e tenha dado tapa. Mas tem muita prova, não sei o quê. Mas o juiz é que decide, ele não se convenceu. E aí ele vai mais ou menos, né? Ele condena numa parte e na outra ele acha que não é caso de condenação. E uma terceira hipótese é o juiz não estar convencido. Ele acha que não aconteceu aquele fato. Ou ele não tem provas de que aconteceu o fato. Às vezes o juiz ele pode até achar, olha, eu acho que ele bateu na mulher, mas eu não tenho provas aqui. E no nosso processo, o juiz tem que decidir com base em provas. Então, quando é que às vezes isso pode ocorrer? Tocar no assunto que o processo de violência doméstica, a gente tem duas partes. A gente está falando a parte criminal, mas a gente tem a parte da medida protetiva. Na medida protetiva, a palavra da mulher ela é supervalorizada porque tem que garantir a vida dela. Mas na parte criminal, que é a parte que a gente está abordando hoje aqui, a palavra da vítima não pode ser supervalorizada porque a gente vai mandar uma pessoa para a prisão. Então, se o juiz não tem provas de que aquele fato de fato aconteceu, ele não pode mandar prender. Porque tem um princípio aqui no direito criminal que a gente chama in dubio pro réu. Na dúvida, beneficia o réu. Eu sei que parece que é injustiça, que é injusto. Muitas mulheres falam, mas a palavra não vale de nada. Eu falei, vale sim para medida protetiva, para você ser figurado à vida. Maria, também vale. Mas o que acontece às vezes é que a mulher não é encontrada. Ela mudou de endereço, o processo demorou muito tempo. Então, as mulheres às vezes vai lá e ela não quer falar. Ou então ela conta uma história diferente. E às vezes assim dá até pena, porque ela, digamos, está denunciando, né? Ela foi procurar por conta desse fato de quebrar o telefone. Ela chega em juízo, se confunde e fala de uma outra agressão que ela teve em outra época, em outra data. Porque a memória também, às vezes, fica partilhada, compartilhada.
ela lembra de um fato de uma agressão, o outro de uma outra, e tudo é passado, foram muitas agressões que ela sofreu. E aí, na hora dela falar, ela se embanana, ela confunde tudo. E aí acaba que o juiz não tem o suficiente de provas para condenar. Mas, enfim, então o juiz ele pode condenar mais ou menos ali na metade, ou ele pode absolver. Mas é importante a mulher saber que, independente desses aí, eu resumi nesses 3 tipos de decisão, né? Tem outras ali técnicas, mas assim, aí não cabe a gente falar aqui com vocês agora. Mas entre o condenar mais ou menos e o absolver, de todas essas 3 decisões, tem um recurso. Então, às vezes, é também muito frustrante para a mulher, quando ela tem aquela sentença condenatória, ai, acabou uma sentença condenatória, enfim, acabou o processo, mas aí vai a defesa recorre. E ainda vai para o tribunal e aquilo ainda não acaba. Mas o contrário também serve. Às vezes o juiz entende, né? Minha juíza, Adriana Mello, linda, que acabou de entrar na live, eu estou exatamente nessa parte aqui do que o juiz decide. Então, às vezes, o juiz também absolve e o promotor recorre. Então, sempre depois, não sempre, né? Mas muitas vezes, depois que termina o processo, vai ter um recurso. E a mulher ela tem que estar preparada para essa possibilidade de ter um recurso. E vai demorar mais tempo para aquele processo terminar. Ela tem que saber disso. Então, mais uma vez, eu falo assim, não adianta ter aquela ansiedade, né? O fato ocorreu no carnaval, eu fui na delegacia, meu Deus, mas ainda não aconteceu nada. Então, não vai acontecer. Então, a justiça não funciona. Então, assim, isso não vai dar em nada. Não. A gente tem prazo, a gente tem que ter um tempo, né, para ter essa investigação, para começar o processo, para ouvir todas as pessoas durante o processo. E tem que ouvir essas pessoas todas, seja lá o que elas venham falar, a gente vai ouvir essas pessoas. Seja, como eu disse, importante para aquele fato, seja a mãe do réu que vai falar que meu filho é muito bom. Deixa a pessoa falar, ouve o acusado, o juiz decide, pode ter recurso. E aí, finalmente, depois do recurso, aí já passou um ano, minha gente. Mas é assim, entendeu? A gente tem que dar todas as possibilidades. Mas pode ser mais rápido também. Quando o réu é preso, é mais rápido. Mas, às vezes, demora mais. A gente corre, a gente quer que faça rápido. Mas não pode deixar de obedecer os prazos, obedecer tudo que a lei determina, porque senão aquele processo é nulo. E aí, depois do recurso, quando o recurso é julgado, aí sim, vai estar encerrado aquele caso. Alguém falou aí em cesta básica, na Lei Maria da Penha não dá para pagar a cesta básica para poder evitar o processo ou lá no final das contas para o processo. Em outros crimes é possível. Para quem bate em mulher não dá para pagar a cesta básica. Agora, paralelo a isso, né, esse processo todo que eu falei com vocês, que é o processo para apurar esse crime de violência doméstica, como a Marília disse, a gente tem a medida protetiva, que é separado, que pode vir acompanhado dessa investigação ou não. E a medida protetiva é exatamente para poder proteger a mulher naquele momento. Ela anda tudo mais rápido. Tudo que eu falei que no processo demora, que a gente tem prazo, a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? E, aliás, né, já está, Marília, não sei se você sabe, da Adriana também não sei se você sabe, eu soube ontem, né? O 197, né? Que é o registro de ocorrência online para o estado todo. Então, Niterói já tem o 197, que é a possibilidade de fazer esse registro de ocorrência online, que é mais uma possibilidade por telefone. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Maria da Penha Virtual, que é um aplicativo, que também a intenção é estender aqui para todo o estado. Então a mulher ela pode ir nas delegacias, como a gente falou, ou numa DEAN, ou numa delegacia de bairro. Ela tem a possibilidade de 197, que é fazer por telefone, que já está valendo para o estado todo. Eu já testei, sei que funciona. Está funcionando por 24 horas, Carla, você sabe? Ou só horário comercial? 197 é de 9 às 6. Beleza. E o registro online, que pode ser feito o tempo todo. E o Maria da Penha Virtual aqui no Rio, cidade. Mas a gente vai expandir também para o estado todo, né? Estamos caminhando para isso. Já tem de vítimas que conseguiram medida protetiva pela Maria da Penha Virtual. Já tem de vítimas assim, conseguiram. Legal, muito bom. Tá então, a medida protetiva, como eu disse, ela vai muito rápido, né? Por exemplo, muitas vezes eu estava fazendo audiência de violência doméstica, chegava lá 1 hora para fazer audiência, aquela medida protetiva que foi pedida chegou às 11 horas da manhã, 1 hora já estava deferida, já estava resolvida e já saía. Final de semana, a gente tem os plantões judiciários. Então, se a mulher solicitar uma medida protetiva para no domingo,
antes de terminar o plantão de domingo, ela vai ter a decisão sobre aquela medida protetiva. Se for durante a madrugada, a gente tem uma equipe também, tem um juiz, tem um promotor trabalhando de madrugada, tem um defensor público. Também aquela medida protetiva é decidida durante a madrugada. Então, assim, tudo que a gente fala que demora o processo, a medida protetiva, ela é rápida, né? Porque ela é ali que vai socorrer a mulher, né? E a gente tem proibição de contato, de aproximação e uma série de outros previstos na Lei Maria da Penha. Então, a mulher, ela pode solicitar a medida protetiva, ela sozinha pelo aplicativo, ela pode escrever lá, ligar para o 97, através do online, ela pode ir no CIAN Chiquinha Gonzaga, ela pode ir em Niterói. Niterói, qual é o órgão em Niterói? Aqui é o CODIM. Mas o CODIM atende a mulher em requer, solicita a medida Aqui a protetiva? CODIM é o nome do centro de referência. Então, Não é no estado todo tem mulheres. vários. Onde não tem CIAN, tem centro de referência, né? Mas a gente tem várias portas de entrada para a mulher solicitar essa medida protetiva, né? Aqui no Rio a gente tem um protocolo Violeta que acelera muito, então a medida protetiva é decidida em horas. E aí a gente vai ter como as medidas protetivas, o acompanhamento da patrulha Maria da Penha. Agora a gente tem a Guarda Municipal, né, que também está com a Ronda Maria da Penha. Tudo isso no acompanhamento dessas medidas protetivas. Maravilhosa! Muito bom ter você, Adriana, também aqui na live. Vocês são fantásticas e são realmente uma inspiração aí para a gente continuar lutando. O pessoal estava me perguntando aqui sobre a questão da validade da medida protetiva. A gente teve uma alteração agora por conta da pandemia e eu queria que você falasse sobre isso um pouco, porque o pessoal fica desesperado. A medida está vencendo, o que eu faço? Como é que eu faço? Não consigo ir no cartório, ninguém me atende, não consigo falar com a Defensoria Pública, enfim. Queria que você falasse, aproveitasse esses minutos finais que a gente já está indo e deixe suas perguntas aqui, gente, porque falta uns 8 minutinhos, 9 para acabar a live. Então vamos aproveitar aqui, Carla, ao máximo que a gente puder. Então, as medidas protetivas, eu sou contra a medida protetiva ter prazo. Para mim, medida protetiva não tem que ter prazo, tem que até resolver a situação. Mas, enfim, algumas medidas protetivas, elas eram deferidas, né, com um prazo determinado de 90 dias, de 30 dias, de 60, 6 meses, 180 dias, enfim. E aí era necessária uma prorrogação dessa medida protetiva. A mulher tinha que solicitar essa prorrogação. Só que nós tivemos uma lei, e que ainda está valendo no ano passado, que é a Lei 14.022, que prorrogou automaticamente as medidas protetivas por conta dessa pandemia, né? Porque existiu principalmente no início, agora o fórum já está se movimentando mais, já voltou a receber pessoas, já voltou às audiências presenciais, mas no início ficou tudo muito fechado, a gente estava ainda... A gente precisou, né, trocar a roda do carro com o carro andando, né? Todo mundo ali... Processos eram físicos ainda, né? Agora já estão ficando eletrônicos aqui no estado. Então não sabia muito o que fazer. Então veio essa lei exatamente, foi muito bem-vinda, para falar que prorrogavam-se as medidas protetivas. E a lei ainda está valendo, né? Então, assim, as medidas protetivas estão prorrogadas, né? Agora, também, né, se ocorrer um fato novo... A mulher tem que registrar a ocorrência por esse fato novo, tem que levar sempre à justiça o que está acontecendo, né? Então, se for o caso de reiterar a medida protetiva, alguém perguntou, e se não for deferida a medida protetiva? Tem recurso. Se acontecer um novo fato, é uma nova solicitação de medida protetiva. Então, às vezes, o juiz entende que não é caso de medida protetiva, por exemplo, nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui, do agressor ter quebrado o celular da mulher. Então, ele pode entender que não é caso de medida protetiva. Mas daí um outro fato, a mulher foi ameaçada, a mulher foi espancada. Aí o juiz pode entender que sim, é caso agora da medida protetiva. Então, os pedidos de medida protetiva, eles podem ser reiterados, né, de acordo com o fato ou não, e tem também os recursos, né, das negativas das medidas protetivas. Recorre a quem? Ao MP ou à Defensoria Pública, no caso de negativa da medida protetiva? Quem você indica que a vítima procure? Assim, na verdade, o recurso, né, da decisão do juiz vai ser para o tribunal. Se a vítima está sendo assistida, né, na assistência judiciária pela defensoria ou por seu advogado, ela fala com a defensoria e por seu advogado. Mas também nada impede que ela procure o Ministério Público e ele recorrer. Tanto a Defensoria Pública que estiver ali assistindo a vítima, quanto o Ministério Público, eles podem recorrer.
E também, gente, é importante que se fale que o réu também, se quiser, ele pode recorrer, né? Para dizer, olha, não precisa de medida protetiva, não. É muito engraçado, né? Eu às vezes fazia, mas na verdade não é nada engraçado, né? Mas eu ria por dentro, né? Porque o réu se falava assim, não, mas eu não quero medida protetiva. Aí eu perguntava assim, mas o senhor quer passar na porta da casa dela para quê? Aí o advogado ficava olhando, o acusado ficava assim, tipo, porque não tem motivo, né? Para ele dizer, olha, eu não quero essa medida. Tem algumas medidas protetivas que são realmente restritivas. Não. Mas aquela de aproximação, olha, você não pode ir no trabalho dela, não pode ir na casa dela, não pode ir no clube que ela frequenta, na academia que ela vai, nem quando ela estiver levando as crianças para a escola, você não pode ir. Ah, mas eu quero ir. Então, só que é confusão, né? Por que o senhor quer ir? Mas se ele quiser recorrer, ele também pode recorrer. Então, no nosso direito, né, eu acho muito legal as vítimas saberem que o réu ele pode ir lá falar que quer ir, falar que não quer medida protetiva, falar que não fez nada, falar que ele é muito bom. E que isso não invalida o que a mulher está falando, né? Isso não tem nada a ver. E não é porque ele fale que o juiz está acreditando em toda a baboseira que ele está falando, né? Como eu dei o exemplo aqui, né? Vai juntar o ponto do dia que ele chegou todo dia, 8 horas da manhã. Leva a mãe dele para falar. Deixa falar, né? Aqui perguntaram sobre o caso dela, o agressor. O meu caso, o agressor foi até o juiz pessoalmente. Fui agredida fisicamente e o juiz disse que meu depoimento foi unilateral. Ela fez uma pergunta também sobre essa questão do depoimento unilateral mais para frente. Sobre a prorrogação que perguntaram aqui, gente, até o final da pandemia. Se tem prazo, está valendo até o final da pandemia. Quando acabar o Estado aí decretar, né, a União decretar que acabou, aí a validade da medida protetiva que se encerrou no decorrer, se não tem prazo, vai ser até o juiz dizer que acabou. Se o juiz fixou o prazo, vai acabar quando acabar a pandemia. Até o final do processo, normalmente. Aí no final do processo tem uma reavaliação para saber o que vai acontecer. Esse caso, né, a Naira perguntou, Naira, é muito difícil a gente falar assim numa live, falar sobre um caso concreto específico que aconteceu, né? Aí teria que examinar o teu processo, né, ver o que aconteceu, para a gente poder dar exatamente uma opinião, né? Assim, normalmente o juiz ele não recebe nem a vítima pessoalmente, nem o agressor pessoalmente. Tudo é feito através do advogado, da defensoria pública, porque o juiz ele tem que ficar numa posição assim mais distante das pessoas que estão ali no processo envolvidas, porque é ele que vai julgar. Agora, o advogado ele procura o juiz, o defensor, o promotor, aí sim tem assim, essa possibilidade, né, de despachar uma petição com o juiz. Mas aí a Marília me perguntou, né? E a mulher, ela procura quem? Ela procura tanto o defensor, quanto, se ela quiser, ela constitui o advogado, como também ela pode procurar o promotor de justiça. Ela pode também procurar, assim, os dois ao mesmo tempo. Eu vou na defensoria e vou no promotor. Estamos ali exatamente para poder atender essa mulher, né? Amiga, nossa live está chegando já ao final. Muitos parabéns, elogios. Essa live vai ficar salva sim. Vou postar também no canal do YouTube da Superação da Violência Doméstica, no Facebook, porque é um conteúdo muito rico para a gente perder, né? A gente precisa prorrogar. Alguém perguntou, vai lá ver essa live, porque Carlinha disse tudo pra gente. Eu acho que essa ideia da gente estar fazendo essa live, mesmo que seja uma sexta-feira à noite, no final da semana já do Dia Internacional da Mulher, mas a gente continua aqui querendo realmente deixar conteúdo para que todas possam ter o acesso à justiça e possam compreender essa dinâmica que às vezes realmente é muito complicada para quem não entende nada do direito entender. Mas e agora o que eu faço, né? A gente vai ter uma próxima live, já querendo aproveitar para anunciar, falando sobre alienação parental, que também é algo que eu tenho ouvido muito mesmo. Um beijo no coração de todo mundo, gente. E a gente aguarda vocês aí semana que vem. E aí nas redes sociais a gente continua trabalhando. E como eu estava falando, iniciando aqui também o ambiente, nós temos o grupo de acolhimento. Então, se você não tem nenhum atendimento psicológico, não conseguiu acesso na sua rede local, aonde você mora, nos procure, porque você não está sozinha. Estamos aqui para te ajudar de forma online, de forma gratuita. Um beijo no coração a todos vocês. Carlinha, muito, muito, muito obrigada. Estou com muita saudade de evento presencial, vontade de abraçar todo mundo. Fiquei muito feliz com todas essas conquistas dessa semana. Mais uma vez, parabéns. E vamos seguindo aí juntas na luta. Adriana, muito obrigada por estar conosco até aqui também. É uma honra ter você presente aqui na live. Vamos renovar aqui para uma outra dia, marcar uma live contigo também. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Carlinha, faça o
Obrigada, Maria. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchauzinho.